de Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando o Rincão. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e manifestar minha alegria de estar nesta casa de oração, em nome de Jesus. Primeira vez que eu vim para cá nessa igreja, isso é raro acontecer, mas a primeira vez que eu estive aqui foi para pregar. Eu estava na função de cobrir um irmão que não poderia vir, e esse irmão era o pastor Zaqueu, à época, e era uma manhã com Deus. Deus não me deu apenas uma mensagem, mas Ele me deu amigos naquele dia. Isso são mais de 22 anos. Ai, meu Deus. Eu era solteiro ainda. E o senhor também? Quase todo mundo era solteiro aqui. E Deus nos abençoe, então casamos, glória a Deus. Mas foi maravilhoso, irmãos. E eu estava com medo danado de pregar aqui. Porque o Rincão já era uma igreja top naquela época. Naquele tempo, vocês já traziam Cassiane para cantar, né? Rose Nascimento. Aí quando falaram que eu ia, eu falei, Senhor, fiquei com medo, preocupado. E aí eu vim, tinha um gol, bolinha. Ele era batido dos 4 cantos assim, irmão. Tadinho daquele gol. Ruim. Irmão, judiei dele. Pensa num carro que eu judiei dele. Não foi fácil, não. Aí eu vim, conheci o pastor Trindade com aquele olhar. O pastor era tudo, mas o olhar dele, irmãos, de primeira vista, você ficava com medo. E aí eu olhava para trás para ver se estava bom, ele ficava com o olho fechado. Ô irmão, reage, irmão. Levanta a mão, chora, faz alguma coisa. Ajuda o pregador. Eu preocupado demais. E foi muito especial. Através daquela porta, pouco tempo depois estaria congregando nesse ministério, servindo nesse ministério. E o líder é uma igreja que a gente tem um amor, um carinho muito, muito, muito grande, muito especial. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Teremos um tempo para conversar importante hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia enquanto eu saúdo os meus amigos, meus companheiros. Abrem 2 textos, abrem João capítulo 17 e abrem Mateus capítulo 28, por gentileza. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio. O pastor Antônio é um dos mentores desse trabalho, um dos idealizadores desse trabalho. E pastor, tudo que se faz pela educação cristã, se faz para a glória de Deus. Nesta área que já foi muito mais abandonada, já foi muito mais difícil, mas mesmo assim encontra muita resistência ainda. Então parabéns, pastor, por esse tempo, é uma alegria poder ter esse trabalho e participar, então, é uma honra muito grande. Deus abençoe aos meus pastores, pastor Eric, que é um amigo, que é uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe o pastor Daniel, pastor Roberto Souza, esteve conosco também há pouco tempo, pastor Hugo. Deus abençoe a cada um dos obreiros desta casa, as minhas irmãs que adoraram a Deus, que bom ouvir vocês louvando a Deus, aos nossos pastores. Deus abençoe tantos amigos aqui conosco. Deus abençoe Abraão, é bom demais ver você, uma alegria. Justifico a ausência da missionária Midian Bueno, minha esposa. Ela está em casa e já havia sido marcado de nós recebermos amigos do Paraná para estar conosco hoje, e eles chegaram em casa agora, vão ficar uma semana por conta de uma situação de tratamento, e a minha esposa está cuidando daquela família, por isso ela não está aqui, mas mandou um abraço, um ósculo para as nossas irmãs. Receba em nome de Jesus. E aproveitar para as minhas irmãs falar que a Midian lançou um CD novo, só com hinos da harpa cristã. Já digita lá no YouTube, Midian Bueno Harpa Cristã. Você vai ouvir som só hinos da harpa cristã. Quem gosta de hinos da harpa cristã, diga amém. Então vamos ouvir, porque é sempre muito bom, ok? Vamos a João capítulo 17, versículo 21. Nós queremos ler o que foi escolhido como tema base, apenas para repetir. João 17, 21. E para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, Mateus 28. Mateus 28, está escrito a partir do versículo de número 18.
E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, por gentileza. Nesse momento, nessa palestra, eu quero mais uma vez agradecer por ter sido lembrado. Agradeço ao pastor Orlando também. Eu brinquei que o pastor Orlando está fugindo de mim, porque ontem eu fui lá e ele veio para cá. E hoje eu vim para cá e ele foi para lá. Mas no final a gente encontra para tomar um cafezinho. Taipas, a regional de Taipas, é a regional onde eu tenho mais amigos no Ministério de Perus, por frequentar há mais tempo, conhecer há mais tempo. É difícil um rosto aqui que eu não conheça, que a gente não tenha tido pelo menos uma prosa de alguns minutos. Tem um relacionamento muito grande com os irmãos. Isso é bom, é importante, também revela um momento de unidade para nós. Quando eu falar com você, é interessante porque as pessoas se acostumaram a me ouvir pregar para adolescentes. Então, quando eu falo para os adultos, o pessoal fica pensando, né? Você vai mandar alguém levantar hoje aqui? Fique tranquilo, irmã. Você não levanta por ordem nossa. Se o Senhor te tomar, aí você levanta. Fique à vontade. Mas eu quero começar dizendo, falando sobre unidade e explicar algumas coisas dentro da unidade como introdução para que nós não tenhamos dúvida. Unidade não é ter gostos semelhantes. Isso não é unidade. Unidade não é ter pensamentos semelhantes. Isso não é unidade. Existem lugares aonde se exige uma obrigação de pensamentos, uma linha de ações, uma regularidade na forma de pregar. E dentro da unidade, pastor Rogério, eu entendo que tudo que se coloca como uma regra para que todos sigam, isto pode gerar algumas dificuldades. Nem todos pregarão da mesma forma, nem todos cantarão da mesma forma. E dentro daquilo que eu mostro e demonstro como unidade, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que existe em nós uma diversidade. E essa diversidade só existe para que em meio à diversidade de dons, de talentos, essa diversidade que existe no seu chamado, no seu ministério, embora seja uma diversidade, ela gera uma unidade. Nós não precisamos ser iguais. Dentro desta pluralidade, porque nós somos tão diferentes, tem que haver uma unidade entre nós. Aqueles que têm e realizam dons e ministérios, ainda que tenham chamados muito específicos, eles acabam tendo o entendimento e a obrigação de perceber que tudo isso que nós fazemos, ela tem que canalizar em um único alvo. Eu respeito o seu chamado da forma que ele é.
Eu respeito a sua história de vida, a sua história ministerial. Enquanto eu estava do lado do pastor Eric, ele contou pelo menos 2 histórias de irmãos aqui da igreja, que eu quase chorei, irmão, foi muito bom, e ele marcou minha vida. Dentro dessa pluralidade, no seu chamado, na forma que você veio, dentro de tudo isso existe uma unidade da igreja cristã. Veja, quem chamou na pluralidade é o mesmo que quer a unidade. E essa pluralidade, ela não atrapalha, ela não estraga, ela não afeta, ela acrescenta aquilo que nós vamos chamar de corpo, porque cada um de nós se torna participante de uma parte específica. É o chamado específico, é o dom específico, é o talento específico, e nós precisamos de todos, em todos os lugares. Eu vou contar aqui um segredo meu, pastor, que eu não conto em igreja nenhuma, mas como aqui é estudo e eu confio em vocês, vou contar só para vocês. Há alguns anos atrás, irmãs cantoras, quando eu casei com a Midian, ela tinha muita fé, irmão, muita fé, muita fé, muita fé. Hoje ela ainda tem, mas para esse lado não tem mais não. E ela falou: amor, ensaia comigo um hino. Eu falei: amor, não quero não. E ela insistiu tanto. As irmãs sabem, irmão, quando insiste, já sabe, né? Irmão, quando foi me ver, eu estava no púlpito com o microfone cantando em dupla com a Midian. Irmãos, a gente cantou quase 1 ano junto. Nunca ninguém chamou a gente para ir em nenhuma igreja. E lá na igreja a gente só cantava mesmo porque colocava o nome no papel. Se não colocasse o nome, não chamava não. E ela insistiu tanto, irmãos, que eu fiquei com ela nessa parceria de dupla 1 ano mais ou menos. Até que um dia, Deus abençoou ela, que eu fiquei ruim na garganta, eu fiquei rouco, e ela cantou sozinha. Não deu outro, irmão. Um monte de agenda. Está rindo, irmão? Desse dia em diante, a carreira dela decolou. Perceba. Pluralidade. Não insista em ser o que não é. Não insista em criar algo onde Deus não está. Veja que coisa linda, o marido e a mulher, é o casal, mas são chamados diferentes e que se abençoam e que se juntam e que não se opõem. Veja, esta diversidade é para abençoar, mas dentro daquilo que Deus quer, existe uma unidade. Unidade não é todos fazer a mesma coisa, é cada um fazer aquilo que foi chamado com graça, lembrando que aquele que chamou é o responsável para que haja unidade. Então no individual eu faço o que Deus me chamou, e no coletivo cada um faz a sua parte. Perceba. Pastor Antônio, eu posso fazer um pedido para o senhor? Sabe quando mexe no celular para ele não apagar mais? As meninas, por gentileza, toda hora ele apaga, eu tenho que pôr a mão. Sabe aquele jeito que fica e não apaga mais? Eu não sei explicar não. Obrigado. E o que é isso, pastor? Pluralidade. Quem faz isso para mim geralmente é o Andrezinho. Eu deixo o esboço no celular e o Andrezinho que faz isso para mim. Não pedi para ele hoje, olha eu sofrendo. Muito obrigado. Não, irmão, né? Aleluia pelo sofrimento, irmã. Misericórdia. Tadinho de mim. Perceba algo importante. Nesse momento, quando nós... Deu certo agora? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Olha, que coisa fácil. Olha, só de vergonha eu vou aprender hoje como é que faz. Só de vergonha eu vou aprender hoje como é que faz. Ouça, nesta hora, quando nós falamos dessa pluralidade, eu pedi a Deus que me desse um texto para trabalhar a unidade junto com vocês. É evidente que esse tema ele é tão rico e tão extenso que muitas coisas poderiam ser citadas, mas eu quero trabalhar essa unidade hoje com vocês em Mateus capítulo 28. Então vou pedir que você deixe a Bíblia aberta para que nós possamos fazer as citações importantes e que devem amparar hoje esta aula. Mateus capítulo 28, versículo de número 18. Eu gostaria que alguém lesse, por gentileza.
Muito obrigado. Quem fala aqui? Quem fala aqui nesse texto? Quem fala? Quem fala é Jesus. Toda vez que Jesus fala, pare e ouça o que ele tem a dizer. Ele é quem promove a unidade. E aquele que fala, que é Jesus, ele vai fazer menção de algo que é muito especial para nós. Ele vai dizer: é-me dado todo o poder. Em outras traduções vai estar escrito autoridade. Então Jesus tem todo poder e tem toda a autoridade. Ele tem poder e autoridade. Perceba alguns exemplos de poder e autoridade. Tem gente que tem poder, mas não tem autoridade nenhuma. E tem gente que tem autoridade, mas não tem poder. Vamos explicar através de uma coisa muito poderosa. Imagina esses caminhões trucados, grandes. Alguém trabalha com caminhão aqui? Né? Não tem? Esses caminhões grandes trucados, esses que carregam 50, 100 toneladas, aqueles caminhões imensos. Você está na estrada, ele passa do lado, o carro até balança. Ele tem poder, ele tem poder. E o motorista, que é fraquinho, nunca conseguiria erguer, mexer, movimentar 300 toneladas. Ele tem autoridade, porque ele acelera o caminhão, vai. Ele freia o caminhão, para. Com base nisso, e esse exemplo é muito simples, eu estou dizendo para você que a partir dos próximos versículos, aquele que está falando conosco, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Nele se concentra essa graça preciosa para a ordem que vai ser dada. Essa ordem vai ter que gerar em nós unidade, para que nós possamos avançar na missão da igreja. E neste avançar na missão da igreja, nós temos algumas coisas que nós precisamos entender. Versículo 19, outro companheiro, leia por favor. Muito obrigado. Qual é o seu nome, companheiro? Obrigado, pastor Rafael. Deus abençoe sua vida. A ordem foi dada. Jesus morre na cruz do Calvário e completa uma obra chamada obra de redenção. A obra está completa. Jesus completa a obra. Através da redenção, ele nos dá livre acesso. E Jesus encarrega a igreja, eu e você, com uma missão que vai exigir unidade. Que missão é esta? Ir. É o id, é o ir. E agora nessa missão de ir, eu preciso que você entenda uma responsabilidade enorme. Imagina Jesus, irmãos, chegando no céu, conversando com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, um diálogo santo e abençoado. Imagina que legal, Jesus trocando ideias lá no céu. E aí ele vai falar com os anjos. Anjos, a missão foi cumprida, eu já fiz a minha parte. E então algum anjo pergunta para Jesus: e quem é que vai contar para o mundo que você já fez a sua parte? E ele vai falar: eu deixei a minha igreja pronta para fazer isto. E aonde estiver a igreja, ela vai estar anunciando o que eu fiz. E esta é a missão dela. Então, aí eu preciso pensar com você. Imagina que um anjo fala assim: Jesus, e se não der certo a igreja, qual que é o plano B? Aí Jesus fala: não tem plano B. A minha igreja vai dar certo. Ela vai anunciar. Ela vai ter unidade. Ela vai crescer, vai se organizar e ela vai avançar. Mas ela precisa ir. E a missão dela, indo, é ensinar. E aqui eu preciso me deter com vocês em alguns pensamentos importantes. Primeiro, quando a gente fala em ensinar, e isso faz parte do FAO e faz parte do que nós estamos vivendo, tem muitas formas de a gente chamar esse ensinamento, mas eu vou chamar este ensinamento de discipulado, por exemplo. Todos nós, irmãos, devemos entender que nós somos discipuladores por natureza. Dentro dessa unidade que nós estamos vivendo, as pessoas estão olhando para você
e estão buscando referências. Hoje, por ser uma reunião de obreiros, eu preciso falar coisas que a gente não pode falar num domingo à noite. A gente não tem condição. Primeira coisa que eu vou falar: eu já conheci empresas que não contratam evangélicos. Por quê? Porque são os fofoqueiros. Donos de empresa que falam: evangélico eu não contrato. Esse povo que mais faz fofoca. Eu conheci. No escritório que eu trabalho há 25 anos lá. Quando um evangélico pisa na bola, os meus diretores me procuram e falam: André, evangélico pode fazer isso? Eu fico com a cara rubra, porque eu sou branquinho, fico vermelho na hora, e digo não. Mas eu defendo o evangelho. Eu falo das nossas imperfeições, que é um processo. Mas agora a gente tem um problema muito sério aqui, que eu preciso trabalhar com vocês sobre unidade. Nós somos, por excelência, meus irmãos, e nós temos que entender isso, ensinadores, ou deveríamos ser. Ser ensinador não é estar aqui no altar simplesmente lhe dando informações, não. Ensinar alguém a forma como você anda. Ensina alguém a forma como você fala. Ensina alguém a forma como você trata o seu marido. Ensina alguém a forma como você trata a sua esposa. Ensina alguém a forma como você respeita o seu pastor. E respeitar o seu pastor não é aquilo que você faz na frente dele, é aquilo que você faz quando ele não está. Isto ensina alguém. Ensina da forma correta ou ensina da forma errada? Como você está ensinando as pessoas que estão olhando para você? Antes de continuar, eu preciso dizer que se você não se conscientizou disso, na unidade da igreja, Deus te chamou para ser uma referência. Você é uma referência. Às vezes você sabe de quem, e às vezes você nem imagina de quem você é referência. Você é referência. Isso começa a ficar pesado. Deixa eu dar 2 exemplos. Eu estava na igreja de Osasco, pastor Amaro, no domingo agora. O culto acaba muito cedo lá, acabou 8 horas, 8h10. Eu saí correndo, fui buscar meu filho que estava tocando numa igreja. Quando eu cheguei na porta dessa igreja, uma congregação da Regional de Santa Maria, ele estava lá tocando. O pastor me viu com o carro na porta, eu desci do carro, né? E aí ele fez assim: vem para cá, vem para cá. Falei: eu mesmo? Ele falou: vem, vem, vem. Aí todo mundo orando, eu cheguei, ele falou assim: dá a bênção apostólica. Aí eu fiquei lá, com o microfone na mão. A hora que acabou de orar, o irmão abriu o olho, olhou para mim. Me assustaram, né? O que esse irmão está fazendo aqui? Falei: irmãos, eu estava passando aqui e não podia ir embora sem deixar algo de Deus para vocês. Todo mundo arregalou. Eu falei: que a graça de Jesus. Deixei a bênção apostólica. Acabou o culto, era uma festa de mulheres. Eu fui para a cantina. Tinha 3 adolescentes com cara de fome, uma coisa terrível, uma cara de fome muito nítida. Eles já têm fome normalmente, mas aquele dia eles estavam com muita fome, irmão, uma coisa muito ruim. Eu falei: eu vou pagar um pastel para vocês. Um quase chorou, irmão, quase chorou, de tão alegre. Eu estou lá pagando pastel, e a irmã que me cobrou, novinha, como a senhora, novinha, falou: pastor André, você conhece o pastor Elias? Falei: conheço, meu pastor, seu pastor, nosso pastor. Não é isso que eu quero dizer. Você conhece mesmo ele ou não? Falei: conheço. O que é conhecer? Você é amigo dele? Adolescente. Eu falei assim: já sei como é que eu vou provar que eu sou amigo dele. Aí o pastor Antônio, eu peguei o WhatsApp e mostrei que eu falo com ele pelo WhatsApp. Ela fez: você fala com ele pelo WhatsApp? Então você é mesmo amigo dele. Aí eu falei: eu vou contar um segredo para você que eu não conto para ninguém. Eu vou falar: eu já fui na casa dele. Ela: meu Deus. A adolescente ficou e ele queria fazer uma pergunta para mim: como ele é? Aí eu falei: ele é exatamente como você conhece, só que é um pouco melhor. Na intimidade, na conversa, é óbvio que a gente abaixa algumas armas que são naturais. E eu comecei a conversar com ele, e ela me disse: eu tenho um sonho, pastor. Eu falei: qual é o seu sonho, filho? Eu queria falar com ele 5 minutos. Esse é um sonho da minha vida. Eu já pedi isso no meu aniversário de 15 anos para Jesus. Eu pensei: deixa comigo. O campo está chegando, o sonho vai se realizar. Anotei o nome dela para eu poder não esquecer.
Pastor, quando prega, prega duro. Quando fala, fala forte. Para nós que somos obreiros, natural. A gente sabe o peso do ministério e a gente nem liga. Para um adolescente, o primeiro sentimento que a gente tem é que isso afasta ele do pastor. Engano seu. Presta bem atenção. Ele é uma referência. De quem ele conhece e de quem ele não conhece. Ser uma referência hoje é entender que dentro da unidade você não está fazendo só para você, você está fazendo para o mundo, fazendo para o irmão da esquerda, fazendo para o irmão da direita. Então, se até agora você não está preocupado com você mesmo, é hora de você se preocupar com você e com as pessoas que estão em sua volta. É necessário que a partir de agora você entende que ensinar não é estar apenas na escola dominical. Ensinar é a forma como a gente anda, se posiciona, é no trato, é no cuidado, é no amor, é no contato. É necessário que a partir de agora a gente ensine, seja exemplo. Ser exemplo não é fácil, é um desafio, mas você tem que querer melhorar a cada dia. Eu convido você nesta noite a ter unidade. Quando eu erro, alguém está vendo o meu erro, alguém se machuca pelo meu erro, alguém sofre pelo meu erro. Então, em nome de Jesus, acerte o alvo, faça da forma correta. E se até agora você não entendeu, você tem que ensinar nas diversas formas de ensinar. Oh, glória. Vou dar um exemplo errado agora, só para não esquecer. Não sei vocês aqui. Lá em algumas igrejas que eu fui pastor, eu já tive problema com vizinhos. E olha que eu sempre fui um pastor legal para os vizinhos. Quando tinha bolo, eu levava bolo para ele. Se tinha churrasco, eu mandava um pratinho de carne. Eu sempre tentei fazer a política da boa vizinhança. Mas tinha um vizinho encrenqueiro, que quando eu cheguei na igreja, disseram: pastor, esse aqui é problema. Tá bom, então vamos tomar cuidado, vamos tentar ganhar ele da melhor forma possível. Ok. Estávamos num domingo de manhã, na escola dominical, e o irmão da igreja, da minha igreja, ele parou o carro em frente à porta do vizinho encrenqueiro. Ele errou. Ele sabia que não poderia parar o carro lá, mas ele parou o carro lá, ele errou. E tinha um diácono na porta, e ele falou para o diácono: se chegar, fala que eu vou entrar rapidinho, só vou pegar um instrumento e já vou embora. E o diácono falou: tá bom. Irmãos, não para no lugar errado. Não confia no outro, pode dar uma zebra. Quando ele entrou para pegar o instrumento, não deu segundos, o moço chegou. Aí ele desceu do carro nervoso, falou: eu já não falei que não é para parar o carro aqui? O que é que o diácono falou? Eu avisei para ele. Eu quase perdi uma família inteira por causa disso. Vocês sabem o que é isso. Pastor, o que você quer dizer? Não alimente o mal. Seja o primeiro a se posicionar. Quando o irmão falar o que ele quis dizer, ainda que do outro lado quis dizer coisa ruim, você fala: não foi isso, não foi. Apazigua. Unidade é não ter prazer na guerra. Unidade é não ter prazer na tristeza. Unidade é não ter prazer na morte. Unidade é não ter prazer no mal. Unidade é não alimentar as coisas ruins que acontecem naturalmente também na igreja, mas é defender o meu irmão como se fosse eu. Peraí, ele errou, por favor, perdoa ele já está saindo. Em nome de Jesus, se posiciona diferente. Eu estou aqui para dizer para vocês de uma forma muito clara que ensinar é cuidar, que ensinar é proteger. Não dê brecha para que o outro não erre, mas se ele errar, seja o primeiro a defender. Por que você quer ter tanta curiosidade pelo mal? Fulano caiu, mas o que ele fez? Eu não sei, pergunta para fulana. Liga para a irmã para saber por que ele caiu. Que curiosidade do cão é essa? Tudo bem, descobriu o que aconteceu. O que mudou na sua vida? Irmão, o que você tem que saber, geralmente, você já sabe. Não crie situações para criar problemas para os outros. Unidade, ensinar, é fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Vamos lá. Você é uma referência. Pastor Antônio, uma referência no ministério,
na área de estudo, na área teológica, uma referência do nosso ministério. E quando eu falo de referência, é pensar o seguinte. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estava numa igreja, e nessa igreja nós conhecemos 2 missionários, foram apresentados pela minha tia, e se tornaram amigos da família, amigos da nossa casa. Isso estou falando do ano de 98, 99 mais ou menos. Esses missionários vieram para casa, o pastor Vladimir e o nosso missionário chamava-se Genésio. Quando eles vieram para casa, eles eram homens de oração. Eles congregavam com o pastor Sebastião Rodrigues, lá no grande templo de Cuiabá, e eram homens de muita oração. Teve um dia que eu saí de casa para ir trabalhar, e quando eu saí, eles dobraram o joelho. A hora que eu saí, eles estavam se ajoelhando para orar. Eu falei, Deus abençoe vocês. Eles viraram para mim a cabeça, varão, Deus te abençoe, vai em paz. E eu fui trabalhar, eles ficaram lá, uma benção. Trabalhei, office boy, metrô, trem, ônibus, corrida, banco, tudo que você possa imaginar. No meu retorno para casa, isso devia ser umas 7, 7h30, eu vi os irmãos de joelho e falei para minha mãe, mãe, que benção. Eles estão igual o Daniel, ajoelha de manhã, ajoelha à tarde e ajoelha à noite para orar. Aí a minha mãe disse assim, não filho, desde a hora que você saiu, eles estão ajoelhados. Eu falei, olha, irmãos do céu, eu não aguentei. Eu peguei coragem, fui lá e ajoelhei do lado. E comecei a orar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Quando deu 25 minutos, eu falei, Jesus, eles não vão parar não. Aí eu fiquei com vergonha de levantar antes deles, que eles já estavam lá o dia inteiro orando. E até que chegou um momento na oração, que eu comecei a orar, Deus, faz eles parar de orar, para eu poder levantar agora, que eu estou com vergonha de levantar. Quando eu vi que eles foram terminando de orar, eu falei, amém, Senhor. Aí eles levantaram, aí eu só para fazer uma média, fiquei mais 2 minutos de joelho. Vamos perder essa oportunidade, pastor? Aí eu fiquei lá, levantei também, foi muito boa oração. Aí, quando eu levantei, que eu encontrei com eles, por favor, companheiro, muito obrigado, Deus abençoe. Eles tomaram banho, foram se alimentar, a primeira refeição do dia, e na mesa eu fiquei olhando para eles o tempo todo, para ver se eu via algum poder de Deus. Eu fiquei pensando, o rosto vai brilhar, vai ter uma faísca no dedo, irmão. Eu queria ver alguma coisa poderosa assim. E eu fiquei ansioso, irmão, querendo ver alguma coisa de Deus. E eles lá conversando, eu conversando, e nada de ver alguma coisa de Deus. Eu fiquei bravo, queria ver alguma coisa de Deus ali. Moisés com o rosto brilhando, não sei. Eu fiquei pensando em várias coisas. Daqui a pouco eles conversaram para mim, e comigo, e falaram, como é que é a sua igreja? Eu falei, uma igreja pequena, assim, né? Eu contei para ele. E ele disse, se você tivesse que pedir alguma coisa para Deus, para a sua igreja, o que você iria pedir? E eu falei, pastor, eu iria pedir que Jesus batizasse com o Espírito Santo na minha igreja. Porque tem 4 anos que Jesus não batiza ninguém com o Espírito Santo lá. Falei. Aí ele disse assim para mim, domingo eu vou na sua igreja e Jesus vai batizar 4 pessoas com o Espírito Santo, para valer esses 4 anos que ele não batizou ninguém. Amém? Eu disse amém. Aí eu pensei, eu mais 3. Ó, irmão, se inclua na bênção, em nome de Jesus. Aí ele, quando eu falei isso, na minha mente ele falou, só que você não. Eu ali paguei um preço, quase 25 minutos orando de joelho. Aí ele falou assim, você vai ser antes de domingo. Aí eu já me alegrei de novo. Nós estávamos num congresso missionário, foi o último congresso realizado no Brasil pelo Morre Cerulo, vocês devem lembrar disso, isso tem mais de 20 anos. E num dia do congresso, eu vi 51 paralíticos andando, irmãos. Eu vi uma criança de 3 anos que nunca tinha andado, andando pela primeira vez. Eu vi uma senhora de 80 anos, da canela fina, que nunca tinha andado, andando pela primeira vez. Foram 51 paralíticos andando. Em meio àquele movimento, eles fizeram um desafio de batismo com o Espírito Santo. Foram mais de 5.000 pessoas batizadas com o Espírito Santo naquele dia. Aquela unidade, aquela coisa linda, aquele mover de Deus. E então naquele momento Jesus também me batizou com o Espírito Santo.
E ele disse assim para mim, através de um daqueles pastores: a partir de hoje você vai orar para que eu batize com o Espírito Santo. Eu disse amém, Senhor. 20 dias depois, na minha igreja, eu era o segundo líder. O primeiro líder falou: André, ora para Jesus batizar o terceiro líder, que é o Jefferson. Eu orei, Jesus batizou o terceiro líder, que era o Jefferson. E então eu tenho orado para Jesus batizar com o Espírito Santo, porque eu tive uma referência. Perca tempo sendo referência. Ensina o menino, cuida dele, ajuda ele. Irmã do círculo de oração, eu sei que a maioria que está aqui aprendeu na raça, aprendeu sozinha, mas não é porque você aprendeu sozinha que a outra não pode ser ensinada. Pega uma mocinha, pega uma menina, ensina a orar, ensina a cantar, ensina a reger, ensina a buscar, ensina a ser esposa, ensina a cuidar do marido, ensina. Não é unidade. Ver um casal se destruindo e falar: eu sabia que não ia dar certo. Faz algo para dar certo. Oh glória. Omissão não é unidade. Se tem algo, coloca a mão, age, faça alguma coisa. Não fique em silêncio para aquilo que Deus já te mostrou. Faça discípulo, ensinai. Glória, glória, ensina. Esta regional é dotada de muitos ensinadores, pastor. Aqui eu conheço diversos pregadores, ensinadores, mestres. Com todo respeito, quando um dos senhores for chamado para pregar em algum lugar, leva um menino junto. Qual? Aquele que dá problema. Primeiro, só de ir com você, ele já vai preocupado. E se me chamarem para orar, é capaz de ele pôr uma roupa que ele nunca pôs na vida, porque vai acompanhar o pastorzão. Aí ele vai lá e se preocupa, passa perfume. Irmão, até escovar o dente. Irmão, ele vai fazer coisas que ele nunca fez na vida. Ele está preocupado, está com o líder do lado dele. Quem te chamou? O pastor falando: nem a mãe dele vai acreditar. Você está me enganando, você vai para a balada. Não, o pastor falou que eu vou com ele. A hora que você parar o seu carro na porta dele para pegar ele, a família inteira vai lá na porta ver. Ó. Se não tiver muita vergonha, vai olhar pela cortina. O pastorzão está aqui. Veio buscou ele. Ele entra no carro tremendo. Tem uma Bíblia que ele não tinha, ele arruma. Quando chega na igreja, ele nunca foi apresentado. Quando apresentar o Senhor, se faz acompanhar o irmão fulano de tal. A hora que ele levantar, irmão, ele já levanta com temor. Isso aqui é espiritual. Aleluia. Essa é a unidade da igreja. Pastor, mas não fizeram isso por mim. E não é porque não fizeram com você que você não vai fazer por alguém. Ide e ensinar. Ensino requer tempo. Ensino requer responsabilidade. Ensino requer paciência. Você disse: eu já cansei de ensinar. Engraçado, né? Deus não cansou de te ensinar. Deus não cansou de te perdoar. Ele não cansou de te amar. Ele continua cuidando de você. Então, por favor, retoma o caminho e volta a ensinar o mais rápido possível. Alguém precisa de você como referência. Oh, glória. Oh, glória. Deixa eu fazer um pedido. Um diácono, por gentileza. Qualquer um, meu pastor. Um diácono ou uma diaconisa. Quem pode me ajudar? A senhora, qual o nome? Irmã Simone, diaconisa. A senhora vai pegar uma salva. Sabe? Mas os irmãos, fiquem tranquilos. Não é uma segunda oferta. Fique bem. Vai pegar uma salva. E a senhora vai contar 2 minutos. E vai passar a salva. Quem quiser fazer alguma pergunta, vai escrever num papel e vai colocar nessa salva. Pega um papelzinho, uma caneta. Quiser fazer alguma pergunta, escreve. Agora é a hora, esse momento é importante. Tá bom, irmã Simone? Simone, né? 2 minutos, irmã Simone.
Só pega uma salva e vem de frente para trás, por gentileza. Obrigado pela sua ajuda, irmã Diaconisa Simone, está nos ajudando hoje aqui, por gentileza. Muito obrigado, muito obrigado. Espera 2 minutinhos, que é o tempo dos irmãos fazerem, escrever, né? 2 minutinhos é o tempo deles escreverem, tá bom? Obrigado, aproveita esse momento, é importante. Ouça, por gentileza, o que eu quero dizer para você. As nossas pregações evangelísticas, naturalmente, elas fazem com que nós ganhemos almas. Teve salvação no último mês aqui na igreja? Quem confirma, diga amém. Amém. Teve em todas as igrejas. A maioria teve salvação. E o que a gente está fazendo com esse salvo? Não, manda ele ir lá e se der certo, a gente não está cuidando, a gente não está ensinando, a gente não está protegendo ele. E aí nós corremos o risco de não usar esse talento da forma que deveria. Me permita uma fala agora. Preste atenção, preste atenção. Um dos grandes pontos que mais falta para nós na igreja, e é o que gera mais problemas, é a falta de maturidade. Isso não envolve só os adolescentes ou jovens, envolve até irmãos mais velhos. São mais velhos, mas não têm maturidade para conviver com as situações, para entender as situações. Quantas vezes, pastores, nós, em reuniões de obreiros, ouvimos alguém fazer uma pergunta que a gente fala, ele não está fazendo essa pergunta. As irmãs, nas reuniões, ouve alguém falar alguma coisa e fala, eu não acredito que está fazendo essa pergunta. O que falta? Maturidade. Mas por que falta maturidade? Porque dentro da unidade não houve ensinamento, não houve aconselhamento, não houve acompanhamento. Não é ensinar e largar, é ensinar, pegar na mão e acompanhar até que cresça, até que se desenvolva. Vai chegar o dia que você vai largar a mão da criança, e esta criança, como homem espiritual, vai cuidar de outro, que vai cuidar de outro, que vai cuidar de outro, e nunca mais esquecerão de você. Aquela irmã era uma referência de oração na minha vida, aquele irmão era uma referência da palavra de conselho na minha vida. Você se torna referência na vida de alguém. 2 histórias que eu me lembro. Tinha um pastor, ele estava fazendo uma campanha de oração, e aí ele via as pessoas que estavam na igreja, e todo dia, durante aquela 1 hora de oração, a mulher dele orava 10 minutos com uma irmã diferente. Então você estava ajoelhada, a mulher dele sentava do seu lado ajoelhada e orava com você. O pastor ajoelhava do lado de alguém e orava com aquela pessoa, e orava por aquela pessoa. Eu me lembro de irmãos que, quando recebiam a oração desse pastor, que ele chegava do lado, a pessoa já começava a chorar naturalmente, porque o pastor dizia assim, vamos aprender a orar para os novos convertidos. E os novos convertidos começavam a orar. Pastor, mas tem coisa que a gente aprende sozinho. É verdade, mas tem gente que não é autodidata. Se não tiver alguém na mão, para segurar na mão, para conduzir, para explicar, essa pessoa vai ter muita dificuldade. Pode ir, minha irmã, Deus abençoe. Pode ir, se alguém tiver alguma pergunta, a senhora coloca, e quando chegar lá no fundo da igreja, volta para cá, por gentileza, em nome de Jesus, tá bom? Pode ir. É raro que tenha, mas vai que existe o desejo no coração de alguém. Ontem fizeram uma pergunta muito difícil lá, é muito interessante, pastor Antônio. Me perguntaram lá no Jardim Líder, o que a gente faz com esses irmãos que acham que é o dono da igreja e quer tirar o pastor da igreja. Aí um dos pastores atrás de mim falou, ajuda aí, pastor. Na resposta. Perceba uma coisa importante. Dentro da unidade, eu quero contar um testemunho, para que vocês possam entender. Eu fui pastor aqui na igreja do Elisa Maria, bem pertinho aqui dos irmãos, talvez meia hora, 20 minutos, eu não sei bem, mas não é longe. Lá nessa igreja, na igreja do Elisa Maria, havia uma dificuldade muito grande no bairro.
havia um problema muito sério de drogadição. Nós tínhamos duas bocas de fumo, assim, bem perto da igreja, do lado, alguns pontos de droga, bem perto da igreja, e nós tínhamos o problema do baile funk, que era realmente uma coisa aterrorizante em termos de som. E um dia nós perdemos um adolescente para o movimento do baile, perdemos um adolescente para aquele lugar. Quando isso aconteceu, eu fiquei triste. Era um menino promissor, era um menino que eu tinha certeza que seria um grande menino de Deus. E aí eu reuni os adolescentes todos e falei: hoje a gente vai descer no baile funk para evangelizar no baile. Eu tinha 2 desejos: primeiro, mostrar o que era aquele mundo, mas que eles vissem com a nossa companhia, do nosso lado. Segundo desejo era encontrar aquele rapaz e falar: a gente veio aqui buscar você. Nós nos preparamos, descemos por volta de umas 10h30, 11 horas da noite. Estávamos em 17 naquele dia. Quando nós descemos no baile, irmãos, deu tudo errado. O povo do baile estava agressivo. A música, o álcool, as drogas fizeram com que eles não fossem receptivos à palavra. Quando eu vi que até os meus meninos estavam brincando com eles e caçoando deles, eu reuni todo mundo e falei: vamos voltar embora, que isso não está dando certo. Nós chegamos na igreja, fizemos uma oração e eu perguntei para eles: qual é a estratégia que a gente vai usar? Tinha um rapazinho, 12, 13 anos no máximo, novinho, magrinho, meio quilo mesmo, pequenininho, miudinho. Falou: pastor, não vai lá agora, porque eles estão muito corajosos. Vai quando acabar, porque aí eles estão todos arrebentados. Olha que ideia boa. O que eu fiz? Na madrugada, esperei, e quando foi 6 horas da manhã, eu fui para a porta da igreja. Fiquei sentado quietinho, esperando o povo vir. Irmão, parecia zumbi. Umas coisas estranhas, um cabelo esquisito, uma cara. Irmão, pensa numa coisa feia. Era aquela turma. Eu disse: já sei o que eu vou fazer. No sábado seguinte, de sexta para sábado, eu fiz uma placa, letreiro na igreja, escrevendo assim: café, chocolate e chá de graça. E coloquei. E deixei uma mesa grande na porta da igreja com... teve algum papel, irmã? Então põe aqui no altar para mim, por gentileza. Eu fiz uma placa grande, eu deixei lá, e aí eu fiz um convite: é só por aqui e abre, por gentileza. Se for fechado, pode abrir para mim, por gentileza. Quando eu coloquei lá, eu deixei tudo montado, os copos montados. Irmãos, quando deu mais ou menos 6h30, parecia um monte de zumbi subindo. O salto quebrado, a roupa esquisita, a coisa mais horrível do mundo. E aí eu falei para os adolescentes: é agora. Uns paravam, pegavam um copo e não paravam, continuavam. Outros paravam, pegavam o copo e ficavam ali, como se quisesse alguma coisa. Para cada um que parava, vinha um adolescente treinado e chamava ele para conversar, chamava o outro para orar. Naquela manhã foram 10 manifestações demoníacas que ocorreram, e foram 10 libertações para a glória de Deus. Naquela manhã foram 12 daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e até hoje estão congregando lá na igreja. Sabe por quê? Porque um adolescente teve uma ideia que foi melhor que a minha. Mas o Senhor era o pastor. E aí, irmão, na unidade a gente usa o que Deus quer usar de melhor naquele momento. Mas o Senhor é o pastor. Então eu que seja inteligente para entender que Deus está usando ele, e é naquela direção que o milagre vai chegar. Mas o Senhor é o pastor. Então eu que saiba conduzir o projeto de Deus naquele momento. Quem entende, diga amém. Cuidado. Vamos lá. Como combater as divisões que se criam no nosso meio ou na nossa igreja? Vamos lá. Primeiro, lembrar que as divisões não começaram hoje. É um problema sério a gente falar que a nossa igreja é melhor ou é pior em qualquer coisa.
Isso é falta de estudo da palavra, pastor Antônio, e é falta de estudo da história bíblica. As divisões existem todo o tempo, irmãos. Qual que é o objetivo? E como é que eu faço para combater? Não seja você o agente da divisão. Já está muito bem combatido. Irmão, qual o seu lado? De Cristo, de Deus, ou do Senhor, da igreja, do ministério? Não me coloque nessa situação. Se vocês têm dúvida, eu não tenho. Eu estou aqui não para levantar paredes, mas para criar pontes e ajudar aquele que mais precisa. Que você não seja o agente da divisão. Irmão, falta maturidade quando o pastor troca alguém e esse alguém nem canta mais. É falta de maturidade. Esse rodízio que existe, que é natural, ele é de Deus, e Deus proporciona isso para nós. Eu me lembro que eu dirigi uma mocidade de 8 anos. Quando o pastor me tirou, irmão do céu, fiquei bravo, fiquei nervoso. Irmão do céu, olha, estou sendo honesto com vocês, faltava maturidade. Com 6 meses que ele me tirou, eu estava indo assumir a igreja. Eu não sabia o que Deus tinha para mim. Então você que é um pouco mais maduro, seja e tenha paciência com esse que é imaturo. E você que é imaturo, por favor, cresça. A sua imaturidade já gerou desgastes, já gerou tristeza, já gerou problemas e reuniões desnecessárias. É tempo da gente crescer. A igreja madura corre, a igreja madura avança, a igreja madura cresce, a igreja madura é dizimista, a igreja madura estuda, a igreja madura, ela é poderosa em Deus, ela tem graça, ela tem autoridade, ela tem poder, ela entende onde entra e onde sai, ela entende a fraqueza do outro e ajuda o outro a melhorar. Glória a Deus. Vamos lá. Está faltando mais amor da liderança. Verdade. Isso aqui não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Mas que hoje a gente possa amar um pouco mais do que ontem. Pastor, o senhor acha que a igreja deixou a unidade da igreja primitiva? Sim, irmãos, o avançar do pecado trouxe para nós algo que é muito perigoso. E permita compartilhar um pensamento com vocês hoje aqui. O que destrói a igreja? O que destrói a igreja? O que é falta de amor? O que destrói a igreja? Só tem uma coisa que destrói a igreja: pecado. O diabo não destrói a igreja, o demônio não destrói a igreja, o irmão não destrói. O que destrói a igreja? Está claro isso? Tem duas coisas que destrói a igreja: é o pecado. Hoje nós temos um problema tão sério que aquilo que para nós é pecado está sendo autorizado e virou leis. Antes era pecado e pela lei era proibido. Agora continua sendo pecado e pela lei tudo é permitido. Esta sociedade que vai acompanhando esse processo da permissão, são leis que permitem. Essas pessoas vão começar a vir para a igreja e querer que a igreja assuma isso, que para nós é pecado. A igreja não deixou a unidade da igreja primitiva. Nós passamos por mudanças, isso é natural. Mas dentro daquilo que nós queremos hoje, eu acho que existe sim um grande conceito de unidade em nós. Senão nós não estaríamos aqui, irmão, já é feriado, irmão. Já é feriado, amanhã todo mundo vai trabalhar. A gente está sentado aqui para aprender de Deus, para ouvir de Deus. Desculpa, isto é o Espírito Santo que faz e demonstra unidade em nós. Mas nós temos muito que avançar. Nós não chegamos aonde podemos chegar ainda. Dá para melhorar e muito. Essa é a ideia, ok? Olha que bonito aqui, vamos ouvir. Pastor, eu acredito que a unidade tem a ver também com o ensinamento, correto? Porque não se vê mais falar em salvação, em apocalipse e pecado. É verdade, e a culpa é nossa. Vamos fazer uma aliança aqui com os pastores. Nos próximos congressos, vocês só chamem gente para falar de apocalipse, pecado e salvação. Aí depois eles vão reclamar que não teve poder, não teve glória, não teve nada. A culpa é de vocês. Culto bom para vocês é culto que a gente roda. E não é assim, irmão. Culto
Culto que fala do Apocalipse, talvez não tenha rodopio nem poder de Deus. Culto que fala só sobre cruz, provavelmente não é aquele culto espiritual que a gente vai cair e se derramar no poder. Mas a gente fala que falta, mas na verdade a gente não quer. Ô irmão, a gente vai em congresso todos os dias. Todo dia eu estou numa igreja, todo dia. Os irmãos estão assim, eles não querem a palavra, eles querem poder. Eles querem revelação. Vai vir aquele irmão que não revela nada. Então, você está certo na sua fala. E aí eu digo para vocês, nós vamos ter que tomar uma decisão. Será que a gente quer realmente ser orientado pela palavra, ser fortalecido pela palavra? Se quiser, nós seremos mais firmes do que nunca, e o poder será uma consequência disso, em nome de Jesus. Pastor, como é que a gente faz para lidar com uma pessoa que é muito entrona? Não olhe para ninguém agora, só sorria, para ninguém saber que é com você que eu vou responder isso agora. Ela entrona e fica se intrometendo em todos os departamentos que não é a sua função. Número um, respeite a imaturidade dessa pessoa. Respeitar a imaturidade não é de forma alguma alimentar a imaturidade. Vamos lá. Perceba, e eu vou usar isso como um exemplo para você. Tinha um moço na igreja. Esse moço marcou meu ministério, pastores. Eu cuidava de um moço na minha igreja que tinha síndrome de Down. O nome dele era Davi. A única pessoa na igreja com quem ele ficava era comigo. Eu sentava na igreja, ele saía de onde a mãe dele estava e ia ficar comigo. Ele era um jovem nessa época, tinha quase a minha idade. E aí ele queria conversar. E eu falava, eu converso com você 15 minutos depois do culto. Ele falava, tá bom, André. Ele era imaturo. Eu deixava ele do meu lado, mas eu permitia que ele fizesse o que ele queria fazer na hora certa. É você quem define o limite. Tenha paciência com essa pessoa. Tenha amor com essa pessoa. Isso é unidade. Nós sempre teremos imaturos no meio de nós, mas eu não quero ele longe, eu quero ele aqui. Eu não quero ele fora, eu quero ele dentro. Eu não quero ele afastado, eu quero ele conosco, para a glória de Deus. Rapidinho, meus irmãos. Qual o momento certo para ser obreiro na casa do Senhor? Todo momento é momento de ser obreiro na casa do Senhor. Fica pronto, não espera vir uma ordem, fica pronto. Tenho 12 anos, estou pronto. Tenho 14, estou pronto. Tenho 20, estou pronto. Tenho 30, estou pronto. Tenho 40, estou pronto. Eu tenho 100, eu estou pronto. Se precisar de mim, eis-me aqui, fique pronto. Oh glória! Oh glória, fique pronto. Pastor, eu estou aqui. Se precisar, eu estou aqui, pronto. Continue, pronto. Oh meu Deus. Quais as principais características para ser uma referência? Hoje em dia, a principal característica para ser referência é trazer consigo, pastor Antônio, qualidades. Você tem que ter qualidades para ser uma referência. Segunda característica que eu acho importante, a humildade. Ninguém se aproxima de uma referência que não tem humildade. A gente tem medo. Seja humilde, para que as pessoas possam se aproximar de você e aprender de você o que você tem de melhor. Terceira característica para ser uma referência, você precisa ter paciência. Se todo dia você for Elias e mandar descer fogo do céu, acabou, vai matar todo mundo. Não, tem gente que não aguenta. Não, pastor, não suporto isso. Tem que ter paciência. Rapidinho, pastor, sentimos
Se temos que fazer discípulos, porque muitas das vezes nossa igreja não ajuda o obreiro que está disposto? A igreja ajuda o obreiro que está disposto. O FAO ajuda o obreiro que está disposto. O ETADEMP ajuda o obreiro que está disposto. A escola dominical ajuda o obreiro que está disposto. Com todo respeito a você, ou você procurou na pessoa errada, ou você se posicionou de forma errada. Porque aqui, irmãos, se tem um ministério que tem espaço para se trabalhar, é o ministério de Perus. Irmão, se você tiver um projeto que vale a pena, o teu pastor te coloca sentado junto com o presidente. Todos aqui são acessíveis. Eu nunca conheci uma presidência, uma diretoria, eu ando em todo o Brasil, tão acessível como a nossa, portas abertas. O que precisa é a forma como a gente se apresenta. Irmão, tem gente que é biquinho, que é braço cruzado. Ninguém me vê, ninguém me vê, ninguém me vê, ninguém me vê. Irmão, então senta no primeiro banco e dá glória mais alto. Glória! Glória! O pastor vai falar, o que ele quer? Acho que ele quer ser visto, pronto. Ele vai te chamar para uma saudação. Não perde essa oportunidade. Dê a melhor saudação do universo. Roda para cá, você tem 60 segundos. Deixa Deus usar. Esteja pronto, seja visto. Pastor, tem uma coluna ali. Não fica atrás da coluna. Não se esconde. Dá glória a Deus mais alto. Para terminar, qual a maneira certa de orar? Com fidelidade, com amor, com coração aberto, seguindo os passos da oração do Pai Nosso, que é uma referência para as nossas vidas. Quem entendeu esta palavra, diga amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Foi uma honra estar aqui com os meus irmãos, louvando, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Obrigado, meu pastor, obrigado, meus pastores. Uma honra servir a Deus com vocês. AD Perus, Parada de Taipás, desde 1960, abençoando Taipás.